Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jean, você está no canal da Get Mind. Hoje o vídeo é para você que já pratica hipnose e quer um protocolo sem falhas para praticar na rua. Isso mesmo, para fazer com que todas as suas interações de hipnose de rua tenham sucesso. Então fique comigo que nos próximos minutos nós vamos conversar sobre isso. Então, você quer praticar hipnose na rua? Eu vou te apresentar 7 passos, que é uma sugestão que eu utilizo aqui nas nossas práticas aqui no Sul e que eu recomendo a você para que você tenha 100% de sucesso em todas as suas abordagens. Mas antes de iniciar a sua sessão, é importante você ter em mente duas coisas. Você tem que olhar a segurança do local que você escolheu para hipnotizar. Onde, primeiro, se você pode colocar sua placa, enfim, né? E segundo, se esse local não tem obstáculos no chão, bancos ou coisa parecida, que quando você for se movimentar com aquela pessoa que está hipnotizada, esses obstáculos não possam atrapalhar. É importante você ter cuidado com isso. Outro ponto importante é o seu mindset. O mindset do hipnotista tem que estar inabalável. A sua capa do mago, ela tem que estar blindada. Então você tem que estar num estado positivo e se você tiver com outras preocupações, quebre esse estado e durante a sua sessão de hipnose de rua, esteja num estado positivo, sabendo que você vai estar ajudando as pessoas, oferecendo uma experiência única que elas nunca tiveram e que isso vai poder contribuir para todos. Então, estado emocional positivo. Isso vai ajudar muito no seu rapport. Então, o primeiro passo, a abordagem. Esse é tão importante quanto os outros, porque sem uma abordagem de sucesso, você não vai ter sujeitos para hipnotizar. Recomendo sempre você fazer hipnose em grupo, talvez num trio, um grupo de 4, 5, quanto mais gente melhor. Por quê? Você abordar um desconhecido que está em trânsito e oferecer uma experiência hipnótica para ele, pode acontecer, essa pessoa vai querer. Agora, isso necessita um rapport muito elevado. Se você está num grupo, como é que normalmente nós começamos? Nós colocamos a placa, as pessoas observam, já começam a surgir alguns interessados, e eu recomendo que uma dupla, inicie a sua prática até para aquecimento, para que estejam aquecidos. Só que enquanto essa dupla está hipnotizando, um terceiro fica olhando as pessoas que estão interessadas. E essa pessoa que está interessada, que está com o olho vidrado, ela é um forte sujeito para experimentar a hipnose. E você vai chamar ela em seguida. Então, o terceiro elemento fica cuidando, selecionando as pessoas que serão as próximas hipnotizadas. Então, ele vai lá, pincela essa pessoa do público e começa a praticar com ela, e já são duas duplas. Aquela dupla que estava hipnotizando, ela para e cada um vai fazer a mesma coisa nas outras pessoas. E é assim que a gente consegue, daqui a pouco, formar grupos que tem 10, 15 pessoas sendo hipnotizadas ao mesmo tempo. Então a abordagem ela é muito importante, você deve atrair essas pessoas. Segundo passo, após a abordagem, é importante que você tenha um pré-talk muito bem elaborado, um pré-talk simples, mas que seja objetivo, para que essa pessoa se sinta segura em experimentar a hipnose com você. Tem outros vídeos falando especificamente sobre pré-talk, não é o nosso objetivo aqui no momento. Terceiro passo, e é esse que a maioria dos hipnotistas que já tem experiência, seja na clínica, seja no palco, que vão para a rua e cometem esse erro. É necessário você fazer pseudo-hipnose. A pseudo-hipnose, ela seleciona o nível que você pode ir em hipnose para cada um desses sujeitos. Agora lembre que hipnose de rua é experiência para aquele sujeito. E o sujeito, ele não conhece hipnose. Então, qualquer fenômeno que ele experimente, mesmo que seja um fenômeno fisiológico, é hipnose para ele. Então, você tem que estar com esse mindset, sabendo que quando você abordar esse sujeito e fizer uma pseudo-hipnose, é uma coisa nova para ele. Então, se ele experimentar, ele vai sair feliz
que experimentou a hipnose, você tem que ficar feliz, mas você tem que utilizar a pseudo-hipnose para selecionar o sujeito, para saber se você pode avançar para o próximo nível ou se você deve dispensar esse sujeito. Então, pseudo-hipnose, básico, mãos coladas, dedos colados, dedos magnéticos, mãos magnéticas, levitação das mãos. Levitação das mãos já é interessante porque ele exige muita sugestão e poder de imaginação. Se o sujeito chegar nesse nível da levitação das mãos, você já pode partir para o próximo passo, que é a indução. Quarto passo, indução e aprofundamento. Por que você deve passar pela pseudo-hipnose antes? Se você for fazer indução e esse sujeito não estiver preparado, não tiver já entrado no loop hipnótico, você vai rasgar a sua capa do mago. Porque a indução, se ela não funciona, rasga a capa do mago. Então você tem que estar preparado, já ter inserido o sujeito no loop hipnótico, você passou pelos seus testes, vá para a indução. Sobre a indução, sugiro você começar pela espiral, experimentar o aperto de Bandler. Essas duas vão funcionar sempre. Tanto a espiral quanto o aperto de Bandler, o aperto de mão de Bandler, vão funcionar ou no caso do aperto de mão, pela quebra de padrão, que seria o funcionamento correto dela. Mas se você fez o pré-talk correto, ela também vai funcionar por conformidade. E mesmo que o sujeito entre num nível de concentração maior, por conformidade, você pode fazer ele ter alguma experiência, mas é importante que você esteja atento, né, ao feedback, às reações que esse sujeito está tendo. Então, indução, aperto de mão de Bandler, espiral. Se você já tem mais prática em hipnose, você pode sim fazer o arm pull. O arm pull ele é performático, né? O arm pull, quando você faz um arm pull na rua, todo mundo olha, fica admirado. Então, só que o arm pull ele é sem volta. Se você fizer e falhar, arranha a sua capa do mago. Então você tem que estar preparado para fazer o arm pull, já ter alguma experiência e saber que esse sujeito ele vai entrar se você fizer. Então, como que você sabe? Fazendo pseudo-hipnose, terceiro passo. Quinto passo, você fez a indução, você fez o aprofundamento, você pode agora partir para sugestões. E aí é outro ponto crítico. Que tipo de sugestão você vai fazer? Bom, eu recomendo a primeira sugestão ser uma âncora verbal. Você vai dizer algo do tipo, e isso você fala no ouvido dele. Que nem os nossos grandes colegas hipnotistas de palco. Fale no ouvido dele, porque se falhar, só você sabe o que você falou. Então o show continua, a pessoa vai continuar experimentando. Então faça uma sugestão, eu recomendo a risada. Você dá uma palavra, toda vez que eu falar a palavra hipnose, você vai lembrar uma piada muito engraçada, uma piada mais engraçada da sua vida. Sugestões sempre com sentimentos positivos, que a pessoa se divirta, nunca negativos. Nunca faça uma sugestão de raiva, de violência, que isso pode acabar mal, viu? A não ser que você tenha muita experiência. Então faça uma sugestão, instalação de uma âncora verbal e depois você testa. Se essa âncora verbal passou, ou seja, o sujeito riu, você já pode automaticamente linkar isso numa sugestão um pouco mais profunda, que seria a alucinação. Todo mundo que faz hipnose de rua adora fazer alucinação nas pessoas. A pessoa vê o ídolo, a pessoa não enxergar algo, a pessoa colocar o chamado óculos mágico, enfim. Mas antes de fazer a alucinação, que a alucinação também é um processo que arranha a capa do mago se não funcionar, você faça o quê? Instalação de âncora verbal. Se passou pela âncora verbal, você pode fazer uma amnésia, esquecer um número, esquecer o nome. Se passou na amnésia e na instalação da âncora verbal, você pode fazer a alucinação que vai funcionar certo. Agora, se não passou na âncora verbal e não passou na amnésia, bom, aí você dispensa o sujeito. Ou você pode fazer alguma outra sugestão mais física, do tipo braço rígido, alguma coisa desse tipo, para que tenha a experiência hipnótica. Mas a sugestão já são o percentual de pessoas que experimentam a alucinação
numa primeira sessão de hipnose na rua, ele é muito pequeno, então você tem que seguir esses passos. Feito isso, sexto passo, remova todas as suas sugestões. Você não quer que o sujeito volte para casa imaginando que ele tem 4 dedos na mão, né? Então, é importante que remova todas as sugestões que você deu. E o sétimo e último passo, você vai dar o presente hipnótico para que esse sujeito realmente saia feliz da vida, coloque no Facebook foto que foi hipnotizado, divulga o seu nome, o seu Facebook para as outras pessoas e todo mundo realmente se sinta muito bem. Então, gostou do vídeo? Curta, compartilhe e vejo você no próximo Street. Grande abraço!